Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos reunirmos aqui, Senhor, para meditar na tua palavra e aprender mais um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ajuda-nos, Senhor, nesses momentos. Abre nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos entender o recado que o Senhor tem para nós. Abençoa a todos que estão aqui presentes, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas tribulações. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos em tudo que nós precisamos de Ti, Senhor. Venha estar com cada coração, com cada lar aqui representado. Abençoe o reverendo Claudemir para que ele fale inspirado por Ti, Senhor. Abençoe a dona Alba que está conosco, seus parentes e todos os que nos visitam, ó Pai. Ajuda-nos em tudo e perdoa os nossos pecados e salva-nos por amor do Teu amado Filho Jesus. Eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Nesta noite, nós gostaríamos de desafiar os queridos irmãos e amigos que estão aqui para terem uma vida bem-sucedida. E todos nós queremos ser bem-sucedidos na vida financeira, na vida sentimental, no casamento, na vida profissional, nos estudos, todos os sentidos nós queremos ser bem-sucedidos. Desde a pessoa mais velha, por exemplo, não é que a senhora seja mais velha, mas desde o cabelo mais branquinho até o nenenzinho que está ali, nós temos objetivos na vida. Sabe, eu tenho visto, por exemplo, no caso dos nenéns, nós falamos assim, ai Senhor, não me leve então, deixa eu ver o meu neto crescer, né? Quando o netinho está maiorzinho, a gente fala, Senhor, espera mais um pouco e eu quero ver meu neto na escola, né? E aí a gente fala, Senhor, espera mais um pouco porque eu quero ver o casamento do meu neto, né? E aí, olha, nós temos objetivos na vida. E nós queremos ser bem-sucedidos. Agora, as pessoas querem ser bem-sucedidas e elas tentam ser bem-sucedidas. Mas às vezes elas olham a vida com outros pontos de vista. Elas têm outros referenciais para serem bem-sucedidos. Por exemplo, o traficante de drogas. O traficante de drogas, ele quer ser bem-sucedido no tráfico das drogas, não é? Mas onde ele se baseia para o sucesso dele? Será que ele se baseia na Bíblia para ser bem-sucedido? É claro que não. O ladrão, ele quer ser bem-sucedido no roubo. Mas onde ele se baseia para ele ter sucesso como ladrão? Ele vai se basear em outras coisas. Nós que estamos aqui nesta noite, somos desafiados a sermos bem-sucedidos porque olhamos a vida do ponto de vista de Deus. Você experimente pôr uns óculos com lente cor-de-rosa. O que vai acontecer? Você vai ver a vida cor-de-rosa, não é? Agora você põe os óculos com lentes verdes. Você vai ver a vida cheia de esperança, não é? Verde ou que puxe para o tom do verde. Se você põe óculos com lentes pretas, o que vai acontecer? Você vai ver tudo escuro. Se você põe óculos com lentes transparentes, você vai ver a realidade. E assim por diante. Muito bem. Se nós quisermos olhar a vida do ponto de vista de Deus para sermos bem-sucedidos, a lente está aqui. Não adianta a opinião do doutor fulano, a opinião do professor Beltrano. A lente está aqui. Você quer ser bem-sucedido?
você quer olhar a vida do ponto de vista de Deus, os seus óculos estão aqui. Então tudo fica diferente. Tudo fica mais fácil, porque nós olhamos as coisas da vida com a ótica de Deus. Mas como eu posso olhar a vida do ponto de vista de Deus se eu não for filho de Deus? Não é possível. Por exemplo, a gente não precisa ter estudado genética para a gente entender por que os nossos filhos, por exemplo, nascem com olhos azuis. Qual é a primeira pergunta que a gente faz? Quem que tem olho azul na família? Não é? Porque às vezes o papai não tem, a mamãe não tem, mas um dos avós tinha. Não é assim? Agora, o que acontece se, por exemplo, você que está com o nenenzinho aí, o seu marido é brasileiro? Bem brasileiro? Então, já pensou se o neném nascesse assim? De olho puxadinho? Com o cabelo bem pretinho, lisinho? O que a turma ia pensar? Ia ver se o vizinho era japonês, né? Não era assim? Olha, nós não podemos querer que os nossos filhos puxem a gente se eles não são nossos filhos. É o caso dos meus que são adotivos, não é? Como é que eu posso querer que os meus filhos tenham esse tamanho, que puxaram a mãe, que sejam loiros, se os meus filhos são adotivos? Não é verdade? Agora, como que eu posso puxar Deus sem ser filho de Deus? Então, para início de conversa, se nós queremos ser bem-sucedidos baseando-nos na palavra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ser filhos de Deus. Alguém pode dizer assim, mas pastor, todo mundo é filho de Deus. Vocês nunca ouviram essa frase? Ah, todo mundo é filho de Deus. Não é assim que as pessoas falam? Mas será que a Bíblia concorda com isso? Alguém quer ler para mim João 1:12? Vamos ver o que está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todo mundo pode ser filho de Deus, mas todo mundo é filho de Deus? E quem não quer ser? Não há pessoas que não querem ser filhos de Deus? Há pessoas que não querem ser filhos de Deus. Então não são. Ninguém é forçado a ser filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se nós recebemos Jesus na nossa vida, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus. Aí nós temos a ótica de Deus. Aí nós estamos equipados para olhar a vida do ponto de vista de Deus. Por isso que muita gente lê a Bíblia e decora a Bíblia para combater a Bíblia. Vocês não pensem que os marxistas, leninistas, que eles não leem a Bíblia. Eles leem e não se convertem. Sabe por quê? Sem o Espírito Santo de Deus, a pessoa não consegue se converter. Então, se a pessoa lê a palavra de Deus para combater a palavra de Deus, é claro que ele não pode se converter. Agora, quando nós começamos a olhar a vida do ponto de vista de Deus, nós temos uma visão vertical da coisa. É como se você subisse nesse prédio mais alto aqui de Pederneiras e você tem uma visão de toda a cidade. Agora, se você desce no prédio
e fica lá na portaria do prédio, o que você enxerga? Você só enxerga aquele pouquinho ali que está em sua volta, não é? Mas se você sobe no prédio, você tem uma visão geral da coisa. Quando nós olhamos a vida do ponto de vista de Deus, nós conseguimos ter essa visão geral da vida. Nesta noite, eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 pássaros, 3 aves. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 102, versículos 6 e 7. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Obrigado. Nós vemos mencionado aqui 3 tipos de aves. Olha, pelicano, coruja e passarinho. Tem uma outra tradução que fala pardal. Muito bem. É muito bom conhecer as línguas. Nós descobrimos coisas que às vezes passam desapercebidas. Eu já li esse salmo aqui, porque já li a Bíblia várias vezes, pelo menos umas 20 vezes. E nunca tinha prestado atenção nisso. Que antes da palavra pelicano, da palavra coruja e da palavra passarinho, tem uma conjunção como. Eu sou como o pelicano. Ele não disse que ele é pelicano. Eu sou como a coruja. Ele não disse que ele é coruja. Eu sou como o passarinho. Ele não disse que é passarinho. Este como está significando: eu sou semelhante ao. Agora vamos ver as lições que o pelicano, a coruja e o passarinho podem nos dar. Por quê? Porque estamos olhando a vida do ponto de vista de Deus. Se é uma pessoa que não olha a vida do ponto de vista de Deus, vai dizer: ah, pastor, credo, coruja dá azar. Não tem gente assim? Ai, não, gato preto na sexta-feira, Deus me livre, meia-noite. Né? A pessoa fica até assustada. Mas quando nós olhamos a vida do ponto de vista de Deus, nós vamos ver que até os animais podem nos dar lições. Querem ver? Sou como pelicano no deserto. Vocês aí que estudam geografia, aonde que o pelicano gosta de morar? No deserto? Pensa bem. Onde que o pelicano gosta de morar? Na água. Perto da água. O pelicano é aquele bicho mais ou menos, ave desse tamanho, não é? Que tem um bico mais ou menos desse tamanho. E ele tem debaixo do bico um papo assim que estica. Então o pelicano, ele não voa alto, ele voa mais ou menos rápido. Mas ele tem uma vista muito boa. E ele está nadando na beira do mar assim, de repente ele, tibum, mergulha e sai com aquele bruta peixão e o papo dele cresce, né? Ele é elástico e ele pega o peixe. Então, onde que é a casa preferida do pelicano? Onde tem peixe. Onde tem peixe? No mar ou no rio. Mas ele prefere os peixes de água salgada. Então ele mora no litoral, na praia, o pelicano. Mas a Bíblia está falando: eu sou como o pelicano no deserto. O que o pelicano está fazendo lá? Ué, o que o pelicano foi fazendo no deserto? Tem peixe no deserto? Só se tiver fóssil, né? Que foi um mar lá, milhões de anos atrás, não sei o quê. Pode ser. Mas agora, o pelicano no deserto, ele está fora do lugar. Lá não é lugar dele. Agora vocês começam a perceber a lição do pelicano. Às vezes, nós estamos desajustados porque estamos fora
do nosso lugar. Eu fico me imaginando o quanto eu gosto da minha casa e da minha família, eu sair do serviço e ir para o bar. Eu fico pensando, homem casado em bar, ou a mulher dele é muito feia, mas só pelanca, né? Ou esse homem é feliz, né? Porque o que um homem casado sai do serviço, em vez de ir correndo para a casa dele, para a mulher dele, mas ele de certo tem medo de enfrentar a mulher dele, de chegar lá em casa e levar aquele susto, né? E tem mulher que precisa mesmo de ouvir essa palavra. Porque às vezes o marido chega em casa, o que ele encontra lá? Uma assombração, né? Ou a mulher tudo descabelada, nervosa, irritada, as crianças tudo remelentas, comida por fazer, a casa parece que entrou ladrão, a casa tudo, não é? Não tem mulher assim? Depois reclama que o marido foi pro bar. Mas, eu fico pensando, quanta gente fora do lugar. As coisas fora dos eixos. Agora, como que as pessoas conseguem chegar nesse ponto? De ficarem como o pelicano no deserto. Quando o pelicano está lá no mar, no litoral, o pelicano tem fartura. Porque ele está no lugar dele. Lá que é o lugar certo. Estão percebendo? Está alegre e feliz lá, né? Alegre e feliz, porque está com a barriguinha cheia, ele dá os mergulhos dele, ele está no lugar dele. Agora, por que será que o pelicano foi parar no deserto? O que ele foi fazer lá? Está fora do lugar dele. Lá não é lugar de pelicano. O pelicano teve que voltar o quanto antes para o seu lugar, porque senão o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. O pelicano no deserto fatalmente vai morrer. E não é o que nós encontramos? Pessoas que espiritualmente estão mortas. Por quê? Estão fora do seu lugar. A segunda lição nós vamos tirar da coruja. Não é? E a nossa tendência, até das crianças, é de generalizar. E aqui fala que o pelicano está no deserto. Então ficou claro que deserto não é lugar de pelicano. Mas agora a gente pensa, ué, coruja, onde que a coruja gosta de ficar? Nas ruínas mesmo. Casa abandonada. Eu dava aula numa escola na zona rural. E um dia eu escutei um grito horrível. E eu abri a porta da escola, assim, eu dormia na escola. E eu abri a porta assim, mas eu dei com um bicho desse tamanho. Eu nunca vi uma coruja tão grande, branca. Era o pio da coruja. Não é? Por quê? A coruja é um animal noturno. De noite, o que a coruja faz? Ela canta, voa, caça. Mas ela gosta mais da noite, né? Então, à noite ela caça. De dia ela dorme. De dia ela dorme. Muito bem. Você é guarda noturno? É padeira? A noite foi feita para dormir. Agora nós vamos ver a lição que a coruja está nos dando. Porque a coruja aqui está no lugar dela, nas ruínas. Dizem até que a coruja diz que de dia não enxerga, né, pastor? É porque Ela não enxerga à noite, né? talvez as pupilas dela tenham que abrir muito. Ou o contrário. É o contrário. A pupila retrai muito por causa da luz. E à noite a pupila dilata bastante para ela enxergar, né? Mas a lição que a coruja dá, porque aqui a coruja está no lugar dela, porque ela é coruja. E ela é um animal noturno que gosta de ficar em lugar abandonado.
Percebe? Quanta gente, para não ser coruja, tem que tomar remédio para dormir, vive na base de calmante, ficou até dependente do calmante, dando uma de coruja. Vira uma pessoa noturna. Quando a noite foi feita para dormir, para descansar, por que que você tem que ser frequentador de ruína? Quando você devia estar dormindo na tua casa, descansando, a Bíblia diz, descansando nos braços do Senhor. E essa é uma das características maravilhosas do cristianismo. Nós não precisamos carregar Deus. Deus é que nos carrega. É maravilhoso isso. Quando no budismo, por exemplo, o Buda precisa ser carregado. Nas religiões africanas e outras religiões, que eu não estou querendo mencionar nomes, os deuses têm que ser carregados. Mas no cristianismo, nós podemos descansar nos braços de Deus. Ele que nos carrega nos seus braços. Esta é uma das grandes diferenças do cristianismo. Então, por que sermos corujas? A coruja está no lugar certo, porque ela é um animal que gosta de ruínas. E quantas vidas estão em ruínas? E como é que você chegou lá? Eu estou muito impressionado. Como é verdade. Nós, para cairmos, basta um minutinho. Mas para consertar demora a vida inteira. Às vezes uma palavra falada atravessada. Uma resposta mal dada. Um instantinho de prazer errado. Um filme que me impressionou muito foi aquele Atração Fatal. Não sei se assistiram a esse filme. Os maridos deviam assistir esse filme. Vocês assistiram? Começo. O começo, né? Comecinho. A mulher estava viajando. O marido pensou, vou dar uma brincadeirinha só, né? Vou dar um pulinho só na cerca. E pulou com a mulher louca. E a mulher depois queria matar todo mundo e foi aquela tragédia. A almarada casada aí, ó, recomendo, viu? Vocês aí no vídeo que estão assistindo. Vocês assistam a Atração Fatal que vocês vão ficar mais marotos com esses passeios pulando cerca. Porque às vezes uma brincadeirinha que você pensa que é inocente, depois paga aquele preço. A terceira lição que nós tiramos é do passarinho solitário nos telhados. Ou o pardal. Solitário nos telhados. Olha, qual é o lugar preferido dos passarinhos pequenos? São as árvores. O telhado tem algumas características. Por exemplo, o telhado é quente. O telhado é seco. O telhado não tem comida. O passarinho foi feito para ficar na árvore. E a árvore tem um ar puro, produz oxigênio, produz sementes, produz a fruta, produz o abrigo, produz o esconderijo para o passarinho. Mas um passarinho sozinho no telhado, o que esse passarinho está fazendo lá? E solitário, que condições esse passarinho tem de sobrevivência? Solidão já é tão triste, não passa. Não é verdade? A minha mãe estava no viaduto do Chá, em São Paulo, e ela sentiu-se mal. E a minha mãe é parecidinha com a senhora, bonitinha, linda, maravilhosa. Então a minha mãe sentiu-se mal, e minha mãe muito bem vestida, de bolsa, tudo. Sentiu aquela tontura, aquele mal-estar e sentou-se naquela escadaria em frente à antiga Light.
Quantas pessoas passam no viaduto do chá? Milhares. E as pessoas passavam pela minha mãe, fazia credo, véia bêbada nessa hora, que coisa feia. Foi o melhor que ela escutou. Não parou uma pessoa para perguntar: dona, a senhora está precisando de ajuda? A senhora precisa de alguma coisa? Não parou uma pessoa. Quer dizer, sozinha no meio da multidão. Entende? Mas por quê? Por que ficar sozinho? Quantas vezes nós nos fechamos? Os viciados em drogas, os alcoólatras, quantas vezes eles caíram nesses vícios por sentirem-se sozinhos? Não quiseram se abrir, não quiseram se expor, não quiseram contar os seus problemas, não confiaram em ninguém. E o passarinho tem uma outra característica: ele é fraquinho. O passarinho é frágil. Mas o passarinho na árvore, o passarinho escondido na folhagem da árvore, junto com os outros passarinhos, é outro comportamento, é outra coisa. Por que ficar sozinho? Mas o passarinho solitário nos telhados. Por que vivermos uma vida solitária como os passarinhos? Muita gente diz assim: ah, mas eu posso ter religião na minha casa mesmo. Para quê? Para que na igreja? Religião é comércio. E, infelizmente, para muitos, religião de fato é comércio. Por quê? Porque não estão olhando a vida do ponto de vista de Deus. Quando a palavra de Deus diz: de graça recebestes, de graça dá. Por que eu vou cobrar? Eu não fiz mais do que minha obrigação. Mas não, realmente muitas pessoas têm razão de estarem escandalizadas. Uma irmã minha foi numa certa igreja em São Paulo e o missionário lá falava assim: quem tem uma nota de 100 cruzeiros, levanta! Então a turma levantava, né? Então fez oração de 100 cruzeiros. Quem tem... E depressa as pessoas já de uniforme branco, coletando e pegando dinheiro. Quem tem uma nota de 200 cruzeiros, levanta! Então fez oração de 200 cruzeiros. Depressa os, né, coletando. Foi chegando até nas notas de 5, 10 mil. As orações de 5 mil, 10 mil cruzeiros eram caprichadas. Claro que as pessoas têm que ficar escandalizadas. A minha irmã ficou tão irada porque ela já não gostava de crente. Ela fez uma força para ir lá. E não era católico não, viu? É religião de crente. Conclusão, ela saiu de lá irada. Cai uma mulher lá do lado: Siriri, Siriri, Siriri. A minha irmã falou: para de fingir aí, dona, que a senhora está fingindo, safada. E a mulher levantou e falou: ó, essa mulher aqui tem demônio. E apontou para minha irmã. Minha irmã falou: demônio tem você, sua mentira. E pronto, já virou aquele sururu lá. E minha irmã pegou e foi embora. Nunca mais quis voltar. E igreja de crente. Eu tenho que convir com ela. Porque ela ficou escandalizada. Depois o que acontece? A igreja que paga o papo. Está entendendo? Mas eu não sou obrigado a fazer assim. Eu não sou obrigado a ficar escandalizado. E eu não sou obrigado a ser como o pelicano. Eu não sou obrigado a ser como a coruja. Muito menos como um passarinho. Nós podemos perfeitamente voltar para o nosso lugar. Mas qual é o nosso lugar? O nosso lugar é a igreja. A Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem a água da vida. É ali que está a nossa comida. Jesus é a água da vida. Vamos voltar para Ele. Mas aonde que eu vou encontrar Jesus?
Se vocês estiverem pensando que eu vou falar que Jesus está na igreja batista, ou que Jesus está na igreja presbiteriana, ou na congregação do Brasil, podem desistir porque eu não vou falar. Porque Jesus está na igreja. Ah, mas qual igreja, pastor? Leia a Bíblia que você fica sabendo. Sabe? Este peixe eu não te dou. Você vai ter que pescar com a sua vara. Você vai ter que ler. Porque senão você nunca vai amadurecer. Se toda vez eu tiver que te falar, olha, ali é bom, ali não é bom. Vem pra cá que é bom, passa pra cá, irmão. Você nunca vai amadurecer. Você vai ser Maria, vai com as outras. Mas se você pegar a palavra de Deus e você olhar a vida com a ótica de Deus, a palavra de Deus não faz média com você e nem comigo. Sabe, vocês jamais, se Deus quiser, vocês vão me ouvir falando, vem para a minha, que a minha é melhor do que aquela. Negativo. Eu vou dizer, venha para esta, para a palavra de Deus, que ela vai te mandar para onde você vai. Eu apreciei grandemente a honestidade do pastor que me evangelizou. Porque eu era aluno de uma escola que ele era o professor de desenho. E ele tinha uma lambretinha e ele corria mais que eu, porque eu queria escapar do pastor, né? E eu falava, oh meu Deus, lá vem o pastor. Para mim ficar falando de religião, eu quero ir para a igreja dele, eu sou da igreja católica, eu não quero saber de igreja de crente, eu não precisava nem calçada de igreja de crente. E esse pastor me corria atrás, vem cá, Valdemir, vem cá, e vamos conversar. E eu, por respeito dele, eu acabava ouvindo. E a fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir borracha, ouvir da palavra de Deus. E esse cuidado ele teve. Aí quando eu me decidi a ser um cristão normal, eu falei para ele, e agora, para qual igreja que eu vou? O pastor me falou assim, vem cá. Ó, a igreja batista é assim, assim, assim. A igreja metodista é assim, assim. Presbiteriana é assim, assim. A Assembleia de Deus é assim. Ele deu a ficha de todas. Sem mentiras. Sem exageros. Sem tendências. Ele me disse, agora você escolhe. Aí eu escolhi. Entende? Não é melhor assim? Do que eu ficar te passando medo? Oh, se você não for na minha igreja, Deus vai te castigar, hein? Se você não for na minha igreja, quando você chegar na sua casa, teu marido está morto. E às vezes a mulher está querendo casar outra vez. Oh, então não vou mesmo. Né? Está querendo se livrar do marido? Não, agora que eu não vou mesmo. Na esperança de chegar em casa, o marido morreu. Mas, é claro que não é por esse caso. Agora, como então voltar, sair do deserto? Pela palavra de Deus. Se nós lemos a palavra de Deus, nós voltamos. Também, como sair das ruínas e deixar de ser uma coruja na vida? Como sair das ruínas? A palavra de Deus diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sua vida está torta, seu casamento está infeliz, você se sente sozinha, incompreendido, desamparado, infeliz. Volte-se para Jesus. E para que ficar nos telhados da vida? Quando Jesus disse, na minha casa há muitas moradas. Jesus foi ao céu preparar uma casa. Sabe, todas as casas que nós fomos hoje, tem algumas casas que nós fomos hoje que estão aqui. Olha, eu fui na casa da cinegrafista, dos cinegrafistas. Na casa de quem mais que eu fui? Tá aqui. Acho que é só. Todas as casas que eu fui, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sinto inveja. Sabe por quê? Porque eu vejo as paredes tão limpinhas. O chão dá pra gente sentar com terno e pinto branco.
E a minha casa, com 10 filhos, eu e a mulher, gato, os filhos dos vizinhos, que parece a Romaria do Padre Circe em casa, com uma casa de tábua, com um chão de cimento cru lá. Quando eu vejo a casa de vocês, olha que chão bonito, não é? Eu fico falando, ai Senhor, ainda bem que a tua palavra promete que nós vamos para o céu, ter lindas moradas. Lá no céu, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é sentar no chão com a roupa limpinha que Jesus vai me dar. Com a roupa branquinha que Jesus vai me dar, eu vou poder sentar no chão, deitar e rolar. Porque aqui na terra, pelo jeito, eu não vou poder fazer isso. Mas que gostosa a esperança da vida eterna, não é? Você não pode aqui ir lá, pelo menos nós vamos. Mas, nesta noite, encerrando essa palavra, eu gostaria de convidar você a sair do deserto. Pare de ser um pelicano na vida. Saia do deserto, volte. Volte para a palavra de Deus. Pare de ser coruja. Só pode ser vó coruja, mãe coruja. Ser coruja só não. Pare de ser coruja, de morar nas ruínas, porque se Deus tem uma coisa tão boa para nós. E também, deixa a tua solidão, a solidão dos telhados, e volte-se para a árvore da vida, e coma do fruto da árvore da vida, e tenha saúde, tenha a companhia do povo de Deus, e seja feliz. Do jeito que você é, do jeito como você está, aceite Jesus na tua vida. E agora, quando nós estivermos orando, eu vou pedir para você repetir comigo esta oração, recebendo Jesus na tua vida. E ao invés de você ser um pelicano, ao invés de você ser uma coruja, ao invés de você ser um passarinho, torne-se uma ovelha de Jesus. Filho de Deus. Vamos orar? Eu vou pedir para a dona Alda vir aqui comigo e ela vai orar. E nós vamos repetir a oração com a dona Alda e ela vai nos guiar nesta oração para nós repetirmos aceitando Jesus na nossa vida, para nós deixarmos de ser como a coruja, deixarmos de ser como o passarinho, deixarmos de ser como o pelicano, e nesta noite vamos sair daqui como ovelhinhas de Jesus, não é? Vamos repetir a oração com a irmã Alda. Senhor Deus, muito obrigado, que o Senhor está aqui. Que o Senhor permite onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas no teu nome, o Senhor está no meio. Nós te agradecemos porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós queremos nesta noite aceitar este Jesus na nossa vida, não só como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Nós que já temos andado com o Senhor, vemos que o Senhor é real, a cada momento do nosso viver. Pai do céu, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é tão bom para nós, nos dá tantas bênçãos, e agora a bênção da tua palavra que ouvimos. Ajuda-nos a sermos praticantes da tua palavra. E não somente ouvintes. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado. Quer falar alguma coisa? Então, obrigado. A Madalena, a dona da casa. Palavra dele, através do servo dele, pastor Valdir. E quero agradecer também as pessoas que eu convidei que estão aqui, né? Que é a Neuza, a mãe dela, as outras já são da igreja, né? Quem mais que eu convidei? É a Neuza, convite meu mesmo foi a Neuza e a dona Nair. Então elas estão aqui, quero agradecer de coração, né? Sei que foi bom, né? Que ouviram hoje aqui, né? E espero que nós tenhamos outras oportunidades dessa, né? De ouvirmos a palavra de Deus através do Senhor. E que Deus possa estar nos abençoando, né? E acrescentando tudo aquilo que nós ouvimos hoje aqui, que seja acrescentando na nossa vida aquilo que nós precisamos, né? No nosso dia a dia. Quero agradecer a Thelma, né? O marido dela, que esse mês, o mês do lar, né? E o mês também da inauguração do templo da nossa igreja, ela está lá filmando tudo que está acontecendo, para nós guardarmos para os futuros crentes que virão frequentar a nossa igreja. Irão um dia ver essas fitas, irão ver o que aconteceu no centenário da cidade e também na nossa igreja, né? A construção do templo pronta, não está assim totalmente prontinha a igreja, mas está quase, né? E vai ser assim uma bênção essas fitas, viu, senhor? Vai ser uma bênção para a vida daqueles que virão, que já está sendo para a nossa vida. Muito obrigada a todos e obrigada para o senhor também, né? Amém. Obrigado. Então estamos. Na está. Fala X. Bem acabadinha, né? Quem fala primeiro é o Benedito. Deixa eu pôr o Vitinho para falar o Vitinho. Tem um olho azul, né? Vitor, aqui, Vitor. Cadê o Vinícius? Ah, vem cá, Vinícius. Vem cá. Vai lá pra mim, Vem junto com o vem. Vitor, vem. Vem cá. Ele já vai Dá uma chamada. Olha como ele fica quietinho.